aí, gente linda, tudo bem? Aqui é Dione Freitas, do canal Sexualidade e Intersecções. Hoje a gente vai falar sobre mais um estado intersexo ou diferença do desenvolvimento sexual, tá? Para vocês. Hoje a gente vai falar sobre síndrome da persistência dos ductos de Muller, tá bom? Essa característica de DDS 46XY, né? E ela só atinge pessoas 46XY, ela é ocasionada por cromossomo 19, ela é autossômica recessiva, tá? E ela faz que indivíduos com cromossomos 46XY tenham a permanência, como o próprio nome diz, né? A permanência do útero e das trompas de Falópio, tá bom? Contudo, tem a virilização normal da genitália externa ou praticamente normal, tá? Dentro daqueles padrões dentro do padrão do desenvolvimento, tá bom? A mutação, ou a maioria das mutações, lembrando que a palavra de mutação, nesse sentido, não é pejorativa. Ela tem a ver com a própria questão evolutiva. A mutação faz parte da nossa espécie, tá, gente? Ela envolve o gene RAM, né, que é o gene responsável pela produção e estimulação do hormônio antimülleriano, por isso que é RAM, tá? E assim, ela acaba também afetando um pouquinho, tá, outros genes relacionados à diferenciação sexual, não tão profundamente, mas ela causa um desequilíbrio ali, que é o WNT1, o SOX9 e o NRSA1. Que é muito comentado aqui no canal quando eu vou falar sobre estados intersexuais, né, DDS de forma geral, tá bom? Só que assim, no caso, esse RAM, ele acaba resultando de um distúrbio da secreção ou da ação do RAM tipo 2, né, que é o que faz a absorção ou a estabilização dos ductos de Muller, tá bom? E a estabilização significa a permanência dele, tá? Isso tanto em indivíduos 46XX como 46XY, tá bom? Só que nessa síndrome ela afeta apenas pessoas 46XY, né? Essa síndrome com esse nome, tá? Só que por que eu citei os dois casos? Porque esse hormônio ele existe em ambos os indivíduos, tá? Só que a secreção dos andrógenos, a testosterona, a dihidrotestosterona, ela não é comprometida, tá? E isso acaba levando à formação da genitália externa, ok? Então, o máximo que pode acontecer é o testículo não descer, o máximo, tá? No caso das pessoas PDM, eu vou chamar de PDM, que é persistência dos ductos de Muller, ok? E assim, uma coisa que tem que deixar bem aqui pontuada para vocês é que para caracterizar o PDM tem que fazer o diagnóstico diferencial de outras características DDS ou intersexo, tá? Uma pessoa que tem o PDM, ela não vai ter genitália ambígua, tá bom? Se tem genitália ambígua, né, é 46XY com genitália ambígua, né, com útero, não é PDM, tá bom? PDM tem que ter o pênis ali formado, tem que ter a virilização completa desse pênis, tá? Independente se os testículos desceram os dois, ou desceu um, ou os dois não desceram, mas o pênis tem que estar formado completamente, tá? Então, não pode ter genitália ambígua, não pode ter hipospádia e nem escroto bífido. Aí falei certo. Que é quando ele tá abertinho assim, tá? Como se fosse formar uma vagininha. Tô aqui, ó, a minha colinha como sempre pra vocês, tá? A presença desses derivados, né, útero e trompas, geralmente ela é detectada para correção. Eu sempre vou colocar assim, porque assim, eu falo de correção quando esse indivíduo necessita realmente disso, que é algo que ele quer, porque eu sempre parto do pressuposto
né, dos direitos sexuais e reprodutivos de todo ser humano, tá bom? Porque às vezes a pessoa não vai querer, entende? Então daí não é correção, tá bom? Então você vai lá, corrigir essa criptorquidia e daí pá, encontra uma trompa grudada ali, né? Canal espermático, né? Ou num vaso diferente, tá bom? Então você encontra ali e que faz, né? Essa criança aí tem útero, né? Tem um aparelho reprodutor feminino interno, tá bom? Ou quando tem uns 2 testículos descidos, vai fazer uma ultrassonografia, às vezes por qualquer outra questão e pá, útero, tá? Por quê? Por que isso, Dione? Porque 20% dos casos de PDM tem criptorquidia bilateral, ou seja, os 2 testículos estão escondidos, estão internos, por isso que é criptorquidia, escondido, tá? E geralmente estão escondidos ou inguinais ou na mesma posição dos ovários, por causa de toda essa formação, né, manutenção do útero e trompas, tá? 60% estão com a criptorquidia unilateral, ou seja, um testículo está interno, o outro descido na bolsa escrotal. Os outros 20% não, os outros 20% os 2 testículos desceram, então acabou sendo descobertos com uma ultrassonografia de rastreio para alguma outra questão, né? Tá acompanhando por algum problema e tudo mais. É isso, tá? Os testículos geralmente têm uma mobilidade natural, tá? Você que aí, que tá vendo o vídeo, que é um boy, que não tem essa questão, você pode ver que o seu testículo mexe, né? Você pegar nele lá, ele faz uma mobilidade. A pessoa que tem essa criptorquidia, ainda mais nesse caso, não vai ter essa mobilidade, porque esse testículo vai estar grudado ali, né? Esse vaso espermático, né? Esse canal diferente, ele vai estar muito interligado com a trompa, tá? Então não vai ter essa mobilidade. Às vezes na tentativa de mexer, alguma coisa assim, ou mesmo por estar internamente, tem muita facilidade de ter torção, tá? E essa torção leva à degeneração desse órgão interno, tá? Então a degeneração leva à falência desse órgão, então tanto para a produção de testosterona, né? E de células germinativas. Então isso é meio comum nesses casos, tá bom? A gônada que tá tópica, tá? Ou que é descida, ou que não acontece a torção, ela vai produzir tanto células germinativas quanto testosterona de forma normal, não é comprometida se ela não sofrer um processo de degeneração por torção, tá bom? Isso tem que ficar claro. Então, esses meninos, vou citar aqui meninos, porque maioria dos casos de PDM são meninos, não só pela presença do pênis ou pelo cariótipo 46XY, porque a identidade de gênero é masculina, tá bom? Então vou tratar como meninos, tá? Pode haver casos de pessoas que desenvolvem identidade de gênero feminina? Pode. Vão ter que ter tratamento específico? Claro, tá? Direitos sexuais e reprodutivos. Mas a maioria vai para o masculino, tá bom, gente? Não vou falar de outra coisa dizendo que o real é pro masculino, tá bom? Só que isso não deixa de ser um estado intersexo, uma DDS, né? Uma pessoa 46XY que tem útero, tá? Pelo amor de Deus, isso não é típico, é um atípico, tá? E o atípico, não tô dizendo atípico no sentido, meu Deus, uma aberração da natureza. Não, tá? É algo comum da nossa espécie, sempre existiu, vai continuar existindo e nascendo, tá? Faz parte da nossa natureza humana. A fertilidade, né, mesmo estando mantida, como eu expliquei para vocês, pode acontecer de muito desses meninos na hora do sexo não conseguir engravidar a parceira. Não todos, gente, eu nunca vou falar, não vou fazer generalização aqui. O intuito não é fazer generalização dos casos, tá bom? Por quê? Porque o cordão espermático, né, o vaso diferente, ele tá intrinsecamente ligado a essa trompa, né? Essa formação mulleriana. E isso pode levar à aplasia do epidídimo. Ele é muito responsável, tá? Para tanto guardar o esperma depois da saída do testículo, como
manter esses espermatozoides vivos e nutridos, junto com os líquidos espermáticos, né? E prostáticos da vesícula seminal, ok? E assim, isso pode dificultar a engravidar, né? A sua mulher, a sua esposa, né? A sua futura esposa, tá? E não é uma generalização, a gente pode falar que em todos os casos vai acontecer isso, mas pode acontecer. Então é muito indicado que nesses casos, quando isso acontecer, de fazer uma inseminação artificial, porque essas células germinativas estão funcionando, mas a cópula, vamos falar assim, os termos técnicos, né? Cópula, né? O sexo, às vezes o sexo in natura, né? A penetração não vai ser suficiente para engravidar, mas com uma inseminação, sim. Ou em outros casos, não. Outros casos, mesmo aí com a interligação passando pela essa trompa, né? Dificultando um pouco, pode acontecer, tá? Nesses casos, é muito importante também ter um acompanhamento, tá? Tanto para acompanhamento desse útero que tá aí dentro. Eu vou explicar por quê. Porque você fala, tá, por que não tira logo, né? Por que não tira? Não, vou explicar o porquê. Tem várias questões, além de discussão de direitos humanos, de direitos sexuais, tá? De livre esclarecimento, porque eu vou, né? Ah, mas ele quer tirar, por que não tira? Porque a maior parte dos homens às vezes não vai querer ter esse útero. Por que ter esse útero? Ah, não, calma aí que eu vou chegar nessa parte, tá? Mas tem que acompanhar até mesmo para não ter risco de malignizar esse testículo por ele estar interno. E se ele sofrer um processo de degeneralização, né? Ele pode gerar uma neoplasia. Então tem que acompanhar certinho, né? E vocês, homens, precisam se cuidar direito, porque a gente, né, tem uma questão aí que homem não vai muito no médico, né? Vamos combinar aqui, né? Então tem que ir mais, né? Isso serve não só para homens que têm DDS, tá? Homens que estão assistindo esse vídeo para autoconhecimento, né? Puxar a orelhinha aqui, também tem que ir, tá? Não é porque você é um macho típico, né? O masculino típico, que não vou no médico, sou típico. Ah, não vou no médico. Não, todo mundo típico, dentro do típico, do masculino e feminino típico, tem que ir no médico. Quem é do grupo dos atípicos também tem que ir no médico, tá? Todo mundo tem que fazer os acompanhamentos certinho. Mas vamos para os tratamentos, tá? Para não enrolar, porque aqui eu falo demais. Qual que é o tratamento? Vamos para a parte cirúrgica. É um dos principais tratamentos, tá? O cirúrgico, como eu falei, a maior parte dos casos vão ser meninos, tá? Não, como eu te expliquei, não só por causa do pênis, 46XY e tudo mais. Mas tem que acabar abaixando essa criptorquidia, né? Colocando esse testículo no lugar, claro. A pessoa tem que estar informada do diagnóstico, tem que ter uma idade adequada também, porque é um procedimento cirúrgico invasivo, né? Ela tem que estar ciente de todos esses processos. E como é um direito sexual reprodutivo, se essa pessoa vai querer ter um filho, o testículo tem que estar numa temperatura adequada, tá? Dentro da cavidade intraabdominal, esse testículo pode não vir a funcionar, pelo menos um dos testículos, ok? Então, para manutenção da fertilidade, tem que descer esse testículo. Se ela já tem um testículo descido, não tem por que descer o outro. Mas assim, essa é uma outra discussão, né? Porque tem uma questão aí de normatização de corpos. Você sabe que a pessoa fica usando, né? Se a pessoa tem que estar ciente, então ela quer, então tá. Então ela quer. Agora, se quer normatizar por normatizar sem a pessoa estar ciente disso, eu acho meio complicado. Tá bom? Vamos lá. Então, mas a questão da fertilidade. Só que tem uma outra questão aí, né? Se a pessoa tem só uma criptorquidia bilateral, né? Tanto na bilateral quanto na unilateral, vai ter uma dificuldade, porque o cordão espermático, né? Ou o canal, né, diferente, eles são diminuídos nesse caso especificamente. Por quê? Porque esse canal vai estar interligado com a trompa uterina, tá? Então vai ser um canal menor. Então isso vai ter uma dificuldade muito grande pro cirurgião descer e ficar top. Porque muitas vezes no descer, se tiver interno na mesma posição ovariana, muitas vezes pode ficar inguinal ainda, tá? E não descer totalmente. Então algo que tem que ser discutido em equipe, com a família e com o paciente. Por isso que ele precisa ter idade para saber desse procedimento. Se for bilateral, tem que acabar descendo pelo menos um para preservar a fertilidade dessa pessoa e a produção de testosterona adequada,
Porque interno não muda muito na produção da testosterona, né? Muda pouca coisa. Mas a fertilidade muda. Então as pessoas têm que estar cientes disso, saber do que está acontecendo, sabe? Se tem um já descido naturalmente ali, então daí dá pra postergar mais essa descida, tá bom? Então isso tem que ser totalmente discutido com o paciente, porque tem muitos casos que não vai dar pra descer tudo. E aí? O que você vai fazer? Vai deixar esse testículo lá dentro? Não vai deixar? Vai tirar? Não vai tirar? Tem que ficar acompanhando com risco da malignidade. Tá, e se não tiver malignidade, vai deixar? Porque não precisa ficar também tirando, operando a pessoa à toa, né? E daí tem essa discussão. E vai fazer essa cirurgia para retirar esse útero? Que a gente estava discutindo ali atrás? Tirar esse útero mesmo? Por que vai tirar esse útero? Ah, porque um homem não precisa ter um útero, né? Realmente, um homem sem sentido comum não vai querer ter esse útero, né? Mas e se esse homem quiser ter esse útero? Se esse homem quiser ter um útero para ter o filho para a mulher, ou doar esse útero para a mulher, ou sei lá, fazer o que com esse útero, ou se essa identidade de gênero dessa pessoa não for masculina, daí você pode usar esse útero, né, numa cirurgia de designação sexual, né? Então, tem vários questionamentos em relação a isso. Tá, que a própria pessoa tem o direito de decidir, né? Eu não tô aqui para impor nada, só levantar essas questões pra gente discutir, tá bom? Só que independente dessas discussões, tem uma questão que é muito séria. Na cirurgia para retirada do útero das trompas, e até um posicionamento assim, que eu fico até espantada quando eu tava lendo sobre o texto para falar para vocês, que é ter um posicionamento médico, inclusive dos médicos mais conservadores. Quando eu falo conservador, eu não tô falando conservador no sentido religioso, porque assim, tem um posicionamento mais conservador, assim, que tenta fazer tudo o que é mais possível para resolver mais rápido. Esse que seria o pensamento mais conservador dentro da medicina. Ou seja, tem aquela questão de operar bebê, né? Que eu acho que até me arrepia, né? Pra que operar bebê, pelo amor de Deus, né? Deixa a pessoa escolher. E os mais pra frente, que deixa a pessoa escolher, né? Escolher no sentido, falar o que é a cabeça dela. Não que escolher porque a gente escolhe as coisas, né, gente? Não, é assim. E é assim, o que acontece, como eu já falei aqui, já pontuei algumas vezes durante o vídeo, que o canal diferente, né? O vaso espermático, ele... Não nessa ordem, porque esse nome pode ser usado vaso ou canal para os dois. Ele tá intrinsecamente ligado às trompas, tá? E passa ali pelo útero, que o útero tá colado na bexiga. E daí tem a próstata, que tá tudo muito pertinho. Porque imagina, você tem os dois aparelhos reprodutores internos. Tirando os ovários, que no caso não tem, né? Só falta esse. Mas isso não tem, tá bom, gente? Nesses casos não tem, porque não é caso de hermafroditismo verdadeiro, tá? É PDM. A vascularização, ela é muito interligada. Então, nessa cirurgia, se o cirurgião não for muito apto, muito responsável e ter muita experiência disso, ele pode lesar a bexiga, lesar a próstata e lesar os canais espermáticos. Então, assim, não é recomendada, tá? Aqui até diz que a esterectomia não apresenta as vantagens necessárias para a cirurgia, né? Os riscos são mais significativos que os benefícios, tá? Eu tô lendo do jeito que eu peguei no livro para falar para você. Os canais diferentes e vasos testiculares estão intimamente associados à parede uterina e trompas de Falópio. Então, nesse caso, a cirurgia não é indicada. O que é indicado é o acompanhamento médico mensal, anual ou bianual, né? Biênio, para que veja como está esse útero, essa trompa e acompanhe. No caso do testículo ainda estiver interno, acompanhe tudo certinho. Mas que esse homem, no caso se for, né, a pessoa se identificar como esse gênero, vive bem, né? Possa ter seu filho, com sua esposa e tudo mais, tá? Mas não retire. Só se for um caso de extrema importância, a pessoa tenha tendo infecções, alguma coisa assim, e daí seja um cirurgião muito competente, tá? Para fazer esse tipo de cirurgia, mas ela deve ser bem planejada e postergada no máximo, até mesmo nesse caso, porque é bem perigoso. E ele deixa bem claro para fechar o diagnóstico de PDM, tá? Em crianças que estejam sendo acompanhadas, porque é só, né, quando há criptorquidia associada à presença de útero e trompas. Se tiver outros quadros, como eu mencionei, não é PDM, tá bom?
Enfim, era isso que eu queria falar para vocês sobre a permanência dos duplos de Müller. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, tá? Curtam esse vídeo, compartilhem e aí deixem seu like, por favor, tá bom? E é isso, o canal é pra gente discutir sobre todas essas diversidades que tem na nossa sexualidade, na parte biológica, falar desses direitos humanos e sexuais, tá bom, gente? Beijo, até mais e vamos defender os direitos humanos de todas as pessoas, né? E da diversidade de forma geral. Beijos.